Na greve geral 2017, estima-se que a mesma possa ter provocado impacto negativo de 5 bilhões no faturamento do comércio em todo o país. Apenas no estado de São Paulo, o baque deve ter chegado a 1,6 bilhão, apontam as estimativas da Federação do Comércio, da tal FEComércio, de São Paulo, que não reconheceu a paralisação e considerou 28 de abril um dia útil de trabalho. Vamos ver como é que eles vão lidar com essa paralisação do dia 14/6/2019. O famoso 14J. Esta é a cesta básica, para você que veio pela fome e não pela comida. Notícias regionais. Duelo de cavalheiros. Dos 3 senadores catarinenses, 2 participaram da votação do decreto das armas na Comissão de Constituição e Justiça, que ocorreu no Senado nessa última semana. Jorginho foi a favor do decreto, enquanto Amin votou contra o texto do presidente Jair Bolsonaro. O Amin mostrando que conhece bem o país, sobretudo o povo do seu estado, sem se empolgar com essa onda armamentista que estão criando, mostra que segue com personalidade forte e coerência política. O vice vem por aí. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, agendou mais uma viagem a Santa Catarina. Em Brasília, confirmou o presidente do Conselho Regional, Paulo Hipólito Lobo, presença no 23º Congresso Brasileiro de Economia, marcado para o período de 26 a 18 de outubro no Centro-Sul, em Florianópolis. Organizem as caravanas, o Mourão vem aí. Mas a dúvida fica, será que virá já como presidente? Porque outubro é longe, meu querido. Notícias nacionais. Greve geral e total. Greve geral afeta transportes e muda a rotina do brasileiro do país. Manifestantes protestam contra o projeto da reforma da Previdência apresentado pelo governo. Eu acho que tem que mudar a rotina mesmo. Tem que quebrar a rotina para as pessoas pararem para pensar. Não há motivo para que se mantenha essa máquina rodando. Se ela dia após dia moe o trabalhador, o estudante, o povo pobre desse país. Para parar as máquinas, aí a gente consegue sentar para conversar. Nenhum centavo a menos para educação e por uma reforma da Previdência que combate os privilégios e não os pobres desse país, como tem sido essa proposta apresentada pelo atual governo. Acharam a caixa preta do Teori. O site The Intercept publicou a primeira parte de um grande vazamento de dados relacionados à Operação Lava Jato. A primeira parte, divulgada pelo site, que afirma ter mais de 1.600 horas de áudio e vídeo produzido pela equipe da Lava Jato, no material recebido de fonte anônima, mostra a coordenação entre o juiz, então responsável pelo caso, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a força-tarefa formada pelo Ministério Público e Polícia Federal. Em diversos trechos de conversas retiradas do Telegram, dos magistrados Deltão da Lognol, procurador da força-tarefa, parece receber ordens diretas de Moro. Ministros do STF acreditam que apenas o material já divulgado seria suficiente para anular as decisões do juiz. É verdade, meu querido. São Moro, o homem que era cotado para assumir o lugar de Jair Bolsonaro um dia, é claro, começa a ter sua popularidade derretida. Glenn Greenwald, esse homem que no Brasil ninguém sabe dizer o nome, tem dado muito bem o nome aos bois por aqui. Não serve nem pra procriar! O processo ao qual o presidente Jair Bolsonaro respondia na Justiça Federal do Rio por declarações ofensivas a negros e quilombolas foi encerrado pelo TRF2 em 15 de maio. Em outubro de 2017, Bolsonaro chegou a ser condenado na primeira instância a pagar multa de 50 mil por declarações que havia feito em abril do mesmo ano. Um país onde 70% dos homicídios que acontecem com a população negra, a justiça dá o exemplo e passa esse pano já rasgado para mais uma injúria racial do atual presidente Jair Bolsonaro. Christopher, por que você é contra essa reforma da Previdência? Primeiro porque ela é uma reforma que tem um viés de classe muito forte. O povo trabalhador só vai se fuder, principalmente com o aumento da idade e com o regime de capitalização. O que precisa entender do regime de capitalização é que ele é antes, não existe capital passivo, o capital está sempre ativo. Dessa forma, o regime de capitalização coloca o nosso dinheiro da aposentadoria na mão da burguesia, do mercado financeiro. Se o mercado financeiro quebra, como é comum no sistema capitalista, todo o nosso dinheiro vai parar na mão da burguesia para salvar esse mercado financeiro e o povo volta a se fuder. Que orgulho! Tempo de liberdade. Cerca de 400 adolescentes infratores internados em unidades socioeducativas no Rio de Janeiro vão ganhar a liberdade. A liberação atende uma decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para evitar a superlotação das unidades de internação, como as geridas pelo DEGAR. Daqueles sérios problemas sociais que o governo usa a omissão como solução.
Programa Guedes. A atividade econômica do Brasil iniciou o segundo semestre com recuo em abril, depois de terminar os 3 primeiros meses do ano com contração, pressionada principalmente pelas vendas varejistas e ratificando as preocupações com o crescimento. Eu tô achando que realmente esse governo tá com uma estratégia de um passo atrás, 2, 3, 10, para daí poder dar um passo à frente. Gênios, gênios, gênios. Viva Guedes e os seus rapazes do bem. Meu querido Jarbas Murilo. Fala, querido. Por que você é contra essa reforma da Previdência? Cara, porque ela é para beneficiar banqueiro, beneficiar os ricos e em detrimento dos pobres, né? Você tá hoje na manifestação aqui porque você percebe ela dessa forma? Como é que é, Zé? Você tá hoje na manifestação aqui porque você percebe a reforma da Previdência dessa forma? Exatamente. É isso. Você acha que ela beneficia os ricos em detrimento dos pobres, no sentido de cortar privilégio nenhum e cortar a boa pequena vida dos pobres, é isso? Na realidade, ela foi pensada para beneficiar banqueiros, né? A proposta que tem aí. E o pobre, como sempre, vai pagar a conta. Isso é o resultado dessa reforma. A gente está aqui no meio de uma manifestação enorme na beira-mar de Florianópolis. Castidade. A Igreja Universal do Reino de Deus responde a ações judiciais movidas por ex-pastores que afirmam ter sido forçados ou pressionados pela instituição religiosa a fazer vasectomia. A prática, segundo eles, contam, garante o ingresso, a permanência ou a ascensão nos cultos da igreja. É um certo mecanismo de eunucos que já havia, né, no mundo hebreu. Mas o que eu penso é o controle de natalidade do bispo, Edir Macedo, tem do contrário ao do Vaticano, que é contrário até às camisinhas, ou seja, é uma novidade no meio cristão. Falta de surpresa da semana. O presidente Jair Bolsonaro exonerou, através de decreto publicado nesta terça-feira, todos os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão responsável por investigar violações de direitos humanos em locais como penitenciárias, hospitais psiquiátricos e abrigos de idosos, entre outros. Seguem fechando os portões e concretando os porões da ditadura como outros aí. Já não se investiga mais casos de tortura, hospitais psiquiátricos, abrigos de idosos, isso daí tudo pouco importa para esse governo demagógico e autoritário. Meu querido, por que você é contra a reforma da Previdência? Fale seu nome e diga por que você é contra. Meu nome é Jorge. Eu sou contra porque ela tira dos mais pobres. 70 de R$100 é do ombro do pobre trabalhador. Tem que rechazar essa proposta que ela não serve pro Brasil. Sendo que precisa de uma reforma, mas não essa. Essa não serve. Falha deles. O deputado federal Daniel Silveira, O mesmo que quebrou a placa da Marielle, apresentou um requerimento para a convocação do jornalista Glenn Greenwald para prestar esclarecimentos sobre as conversas publicadas pelo site Intercept Brasil entre o ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores da República que atuam no âmbito da Operação Lava Jato. Contudo, momentos mais tarde, o próprio Silveira mudou de ideia sobre o requerimento. O motivo? Os deputados da oposição e presentes na comissão apoiaram a convocação. Deus é brasileiro mesmo, meu pessoal, porque quando a extrema-direita chega ao poder com 50 deputados, eles conseguem fazer oposição a si mesmos, ao PSLA versus o PSLB. Carry on. Morreu nesse sábado, dia 8, em São Paulo, André Matos, fundador das bandas Viper, Angra e Xamã, e um dos maiores vocalistas do metal brasileiro. Descanse em paz esse grande artista do metal brasileiro. Meu querido, por que você apoia esse movimento da greve geral e o movimento contra os cortes na educação? Diogo aqui. Você está me fazendo uma pergunta, é isso? Isso. Desculpa, não prestei atenção. Vai lá. Tá uma loucura isso aqui. Por que você apoia esse movimento contra a reforma da Previdência? Cara, porque que esse movimento aqui é a favor da economia, porque se essa reforma passar do jeito que vai passar, se os cortes da educação passarem do jeito que vão acontecer, acabou a nossa economia, acabou a educação no país, acabou a sociedade. Notícias internacionais.
Sinais fortes. Morre a árvore plantada por Trump e Macron como sinal de amizade. A natureza tem dado recados há tempos, mas agora ela tem se metido na política e precisou ser um pouco mais direta. Efeito Bolsonaro. Na Argentina, Acre cai mais 7 pontos em pesquisa eleitoral após receber visita de Bolsonaro. Foi um constrangimento total. Tiveram que diminuir o tempo e a agenda do homem por lá. Tiveram que esconder o presidente brasileiro o máximo que puderam. Mas o efeito foi 7 pontos Macri cai por apertar a mão do atual presidente brasileiro. Esta foi mais uma, mais outra, entre tantas, cesta básica. Num país onde falta pão e sobra circo.